repousa sobre o outro que valoriza os objetos, o terceiro mais próximo, o próximo. Para manter a paz entre os homens, é preciso definir a proibição em função dessa temível constatação. O próximo é o modelo de nossos desejos. É isso que chamo de desejo mimético. Deixa eu ver quantas eu já falei. Já falei meia hora. Nem sempre o desejo mimético é conflituoso, mas com frequência sim. Com frequência é. E por isso por razões que o 10º mandamento torna evidentes. O objeto que desejo, a exemplo de meu próximo, será exatamente aquele que o próximo, por sua vez, desejará conservar e reservar para uso próprio, não permitindo que ninguém o prive dele sem luta. Meu desejo será contrariado, mas em vez de resignar-se, deslocar-se para outro objeto, em 90% das vezes irá emperrar, fortalecer-se, imitando mais do que nunca o desejo de seu modelo. Então é aquela coisa, né? Sua mãe fala assim: você pode mexer na casa toda, mas não abre essa caixa. Adivinha o que você vai querer fazer? Só abrir a caixa. Coloca um proibido lá. É aquilo que você vai querer fazer. Então, tudo que o modelo mais quer vai ser aquilo que você vai interpretar como o mais desejável também para você. E o que ele mais proteger vai ao mesmo tempo incitar mais ainda o seu desejo, né? A oposição exaspera o desejo, principalmente quando provém daquele ou daquela que inspira esse desejo. Se de início ela não provém dele, logo irá provir, pois se a imitação do desejo próximo gera rivalidade, a rivalidade em contrapartida gera a imitação. O surgimento de um rival parece confirmar o fato de que o desejo é bem fundado, o valor imenso do objeto desejado. A imitação é reforçada no interior mesmo da hostilidade, mas os rivais fazem de tudo para esconder do outro e esconder de si próprios a causa desse reforço. A recíproca é verdadeira. Imitando seu desejo, dou a meu rival a impressão de que ele possui boas razões de desejar o que ele deseja. Então vamos lá, vamos sistematizar isso. São dois amigos, por exemplo. Um quer uma jaqueta jeans. Aí o outro começa a desejar também. Só porque ele tem o amigo como modelo e acha que é um amigo muito inteligente, deve ter visto alguma coisa naquela jaqueta que ele não viu, se pauta pelo amigo, começa a desejar. Os dois começam a disputar a jaqueta. Quando um amigo fala assim, nossa, bonita essa jaqueta, e o outro fala assim, nossa, linda, ele está reforçando o desejo do amigo por aquela jaqueta. Se ele falar, não gostei tanto, ele não está reforçando o desejo. Mas como ele se pauta no amigo, muitas vezes um vai convencendo o outro por recíproca reafirmação de que aquele objeto é desejável, né? Então pode ser uma mulher, olha que mulher linda, o outro fala, nossa, linda mesmo. Mas ele acha linda mesmo ou foi porque o amigo achou linda? Aí o amigo que falou que era linda, depois que o outro fala que é linda mesmo, ele acha ainda que é mais linda. Então um vai reforçando o outro. Aí já que ele tá com certeza que aquela é linda mesmo e ele vai atrás, o outro também quer ir atrás. Porque ele também tá... Ah, não, acho que é essa daqui que é a melhor. É muito doido, né? Quando a gente olha de fora. Mas quando a gente olha de dentro é pior ainda, que a gente vê as nossas falhas. Mas aí é bom, porque aí a gente pode suavizar essas coisas, né? Em geral, a posse tranquila enfraquece o desejo. Dando a meu modelo um rival, de algum modo eu lhe restituo o desejo que ele me empresta. Forneço um modelo ao meu próprio modelo. O espetáculo de meu desejo reforça o seu. No momento preciso em que, opondo-se a mim, ele reforça o meu. Quando o modelo se opõe, quando as pessoas estão começando a rivalizar por alguma coisa, uma reforça o desejo da outra por aquele mesmo objeto. Só que o que acontece? A rivalidade pode ficar tão acirrada que os dois amigos até esquecem do objeto. E aí eles começam a dirigir a violência deles um contra o outro. Por isso que tem os duelos, né, de um triângulo amoroso. Então, eles estão lá, os dois amigos disputando a mesma mulher. Chega uma hora que eles estão tão bravos um com o outro, a rivalidade está tão acirrada, né? O modelo já virou modelo rival, modelo obstáculo entre o sujeito e o objeto que ele deseja. Então já está tudo tão duro, tá? É uma violência que já está tão grande. Eles esquecem que eles estavam interessados por uma mulher. Agora o que interessa é
que o outro não tenha. Percebe? Olha só. Por exemplo, esse homem cuja mulher eu desejo, talvez tivesse deixado com o tempo de desejá-la. Seu desejo estava morto, e em contato com o meu que está vivo, ele retorna à vida. Então, se eu parei de gostar de uma mulher, mas meu amigo começa a gostar daquela mulher, eu posso começar a gostar daquela mulher de novo. Por quê? Porque meu amigo é o meu modelo, e eu acho que o modelo, por ser muito inteligente, viu alguma coisa naquela mulher que eu não vi. E eu, naturalmente, começo a achar que aquela escolha é boa pra mim também. Porque eu desejo é mimético, fundamentalmente mimético, e não porque eu tenho razão, entendeu? A natureza mimética do desejo revela o mau funcionamento habitual das relações humanas. Nossas ciências sociais deveriam levar em conta esse fenômeno, que sem dúvida merece ser qualificado de normal, entre itálico, né? Mas elas se obstinam em ver na discórdia algo de acidental, em consequência tão imprevisível que se torna impossível levá-lo em conta no estudo da cultura. Não estamos apenas cegos para as rivalidades miméticas em nosso mundo, mas cada vez que celebramos o poder dos nossos desejos, nós o glorificamos. Felicitamos a nós mesmos por carregarmos um desejo que tem a expansão das coisas infinitas. Mas não vemos que esse infinito dissimula o que ele dissimula, a idolatria do próximo, que é necessariamente associada à idolatria de nós mesmos, mas que se conjuga mal com essa idolatria de nós mesmos. Então lembra que eu falei que a gente coloca o outro num pedestal? No pedestal ficam os deuses. Se a gente não tem Deus como o centro da nossa vida, a gente começa a colocar outra coisa ali no centro, né? Por exemplo, alguém. É muito louco como as coisas se encaixam. Eu fico passada, gente. É muito delicioso estudar isso, né? No sentido de que isso vai trazendo a gente cada vez mais para uma potência de felicidade na vida, de descansar o coração, de iluminar essas rivalidades, essas competições, entendeu? Os conflitos inextricáveis que resultam de nossa dupla idolatria são a principal fonte da violência humana. Estamos tão mais destinados a dirigir a nosso próximo uma adoração que se transforma em ódio, que buscamos mais desesperadamente adorar a nós mesmos, que nos cremos mais individualistas. É para cortar tudo isso que o... individualistas entre aspas. É para cortar tudo isso pela raiz que o Levítico contém o famoso mandamento: amarás teu próximo como a ti mesmo, ou seja, tu não amarás nem mais, nem menos que a ti próprio. Então é pra gente parar de colocar as pessoas num pedestal acima de nós como se fossem deuses, ou abaixo de nós como se fossem ralé, sabe assim? Ninguém é Deus, né? Todo mundo está encarnado aqui. Deus, segundo o cristianismo, já veio, já mandou seu filho, já passou o recado todo, né? Já deu as instruções, né? Então, assim, aqui somos todos iguais, né? Todos na mesma luta existencial aí. E todos mergulhados nessa sopa do desejo mimético que faz muitas vezes a gente idolatrar, né? Transformar o outro num ídolo. E aí a gente fica brigando com esse ídolo, porque a gente coloca ele num pedestal, mas a gente quer estar acima dele. Então a gente está toda hora questionando todas essas qualidades que a gente enxerga na pessoa e querendo ganhar e subir no pedestal, subir mais alto que o ídolo, que é o outro, né? É muito tenso isso tudo. Dá até canseira de pensar. Então, a rivalidade dos desejos tende não somente a se exasperar, né? Mas fazê-lo se difunde nos arredores, transmitindo-se a terceiros tão ávidos quanto nós próprios de falsa infinitude. A principal fonte da violência entre os homens é a rivalidade mimética. Ela não é acidental, mas tampouco é fruto de um instinto de agressão ou de uma pulsão agressiva.
Então ele vai, é muito legal isso no Jihad, ele coloca a gente para pensar na nossa responsabilidade, né? E toda vez que a gente rivaliza com alguém, a gente está perto de cometer alguma violência, né? Porque isso já é violento. As rivalidades miméticas podem se tornar tão intensas que os rivais chegam a se injuriar reciprocamente, roubam as posses um do outro, corrompem as respectivas esposas e finalmente não recuam nem mesmo diante do assassinato. Aqui ele está retomando todos os mandamentos juntos, né, que ele revisou, para mostrar que a violência está por trás de tudo isso, e por trás dessa violência está a rivalidade mimética, e por trás da rivalidade mimética o caráter fundamentalmente mimético do desejo. Como o leitor deve ter notado, eu acabei de mencionar novamente, dessa vez na ordem inversa do decálogo, as 4 violências maiores proibidas pelos 4 mandamentos que precedem os décimos, aqueles já citados no início desse capítulo. Se o decálogo consagra seu último mandamento, a proibição do desejo de bens do próximo, é por reconhecer lucidamente nesse desejo o responsável pelas violências proibidas nos 4 mandamentos anteriores, né? Se deixássemos de desejar os bens do próximo, nunca seríamos culpados nem de assassinato, nem de adultério, nem de roubo, nem de falso testemunho. Se o 10º mandamento fosse respeitado, tornaria supérfluos os 4 mandamentos que o precedem. Ao invés de começar pela causa e de prosseguir com as consequências, como faria uma exposição filosófica, o decálogo segue a ordem inversa. Ele se ocupa primeiramente do mais urgente. Para afastar a violência, proíbe as ações violentas. Em seguida, ele se volta para a causa e descobre o desejo inspirado pelo próximo. Portanto, é isso que ele proíbe, mas ele só pode proibi-lo na medida em que os objetos desejados sejam legalmente possuídos por um dos rivais. Ele não pode desestimular todas as rivalidades de desejo. 40 minutos, ok. Aí, gente, eu vou fechar esse vídeo com um dos momentos mais importantes, né, da teoria mimética, que é a diferenciação que o Jihad faz entre mitos e textos bíblicos. Se examinarmos as proibições das sociedades arcaicas à luz do 10º mandamento, iremos constatar que, embora não sejam tão lúcidas quanto esse último, também elas tentam proibir o desejo mimético e suas rivalidades. Aí ele vai, ele dedica um livro inteiro a essa questão, né? Aqui na Violência e o Sagrado, ele vai identificar como é que o sacrifício foi um mecanismo violento utilizado para conter a rivalidade mimética que cria um contágio mimético e pode ameaçar a integração das comunidades arcaicas, né? Então, se você tem uma comunidade arcaica com muitas pessoas, todas são modelos sujeitos uma para outra, começam a desejar ali o mesmo objeto, podem disputar o mesmo objeto, né? Um foi caçar, falou, não, eu que vi esse peixe, o outro falou, não, mas eu que peguei. Aí eles voltam, contam essa história, a comunidade se divide, uns acham que o fulano tá certo que viu o peixe primeiro, outros acham que o outro tá certo porque quis pegar depois, sei lá. Eles começam a brigar, podem brigar e se matar, né? Então teria que ter um mecanismo de controle dessa violência social endógena nas sociedades, nas comunidades arcaicas ainda sem estado formalizado, e é o que o Jihad vai discutir aqui. Não é hora de falar disso agora, mas ele está falando aqui no Eu Vi a Satanás cair como relâmpago, né? As proibições aparentemente mais abstratas não são fruto nem de uma neurose, nem do ressentimento de velhos ranzinzas, cuja única preocupação seria impedir o divertimento dos jovens. Em seu princípio, as proibições nada têm de caprichoso ou mesquinho, repousando numa intuição semelhante à do decálogo, mas sujeita a todo tipo de confusões. Muitas leis arcaicas, especialmente na África, fazem matar todos os gêmeos que nascem na comunidade, ou apenas um só gêmeo de cada par. Sem dúvida, essa regra é absurda, mas não prova de modo algum a verdade do relativismo cultural. As culturas que não toleram os gêmeos confundem sua semelhança natural de ordem biológica com os efeitos indiferenciadores das rivalidades miméticas. Ou seja, quando as sociedades arcaicas falam assim, ó, se nascer gêmeo, mata um, ou mata os dois. O que elas estão, na verdade, revelando para o Jihad
é uma consciência da rivalidade mimética. Os gêmeos são irmãos. Irmãos iguais e vão disputar muita coisa, vão acabar se matando. Melhor matar logo, entendeu? Algo nesse sentido, assim. Não sei se eu expliquei muito bem, mas enfim. Quanto mais essas rivalidades exasperam-se, mais os papéis de modelo, de obstáculo e de imitador tornam-se intercambiáveis no interior da oposição mimética. Ou seja, é muito interessante e importante a gente perceber que a gente é sujeito e modelo dos outros. Que essas relações, elas são dinâmicas e elas vão acontecendo, entendeu? Uma hora sou eu que comprei uma blusa nova, aí minha amiga gostou, foi lá, comprou uma da mesma marca, aí ela compra uma bolsa de outra marca, eu vou lá e gostei, imito, compro a bolsa também, entendeu? A rivalidade e o espelhamento, né, e o desejo mimético, eles vão indo, a dinâmica vai acontecendo, né? Em suma, à medida que seu antagonismo inflama-se, os antagonistas passam, paradoxalmente, a se assemelhar cada vez mais. Por isso que no exemplo do James Ellison, eu usei aqueles dois bonecos, que eles eram meio parecidos, tinham camiseta listrada também, cada um de uma cor, o mesmo corte de cabelo. Por que eu escolhi aqueles bonecos iguais? Para mostrar que quando a gente começa a rivalizar com alguém, a gente vai imitando tudo da pessoa, né? É uma coisa louca. Ele se opõe tão mais implacavelmente quanto mais sua oposição esmaece as diferenças reais que antes os separavam. Os sentimentos de inveja, de ciúmes e de ódio uniformizam aqueles que colocam em oposição. Mas em nosso mundo há uma recusa de se pensar nessas paixões em função das semelhanças e das identidades incessantemente geradas por elas. Só se dá ouvido à celebração enganosa das diferenças, cada vez mais florescente em nossas sociedades, não porque as diferenças reais estejam crescendo, mas por estarem desaparecendo. Aqui é um trecho um pouco complicado, né? Mas o que o Girard está falando? Ele está falando, gente, que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças em relação a essas dinâmicas do desejo, né? E agora vai entrar Jesus. Jesus como modelo, vamos ver aqui. Essa é uma coisa que eu anotei. A revolução anunciada e preparada pelo 10º mandamento expande-se nos evangelhos. Se Jesus nunca fala em termos de proibições e sempre em termos de modelo e de imitação, modelos e de imitação, é por levar ao extremo a lição do 10º mandamento. Não é por narcisismo que ele recomenda que o imitemos, mas para nos afastar das rivalidades miméticas. Exatamente aqui a imitação de Jesus Cristo deve se referir. Não aos seus modos de ser ou aos seus hábitos pessoais. Nunca se trata disso nos evangelhos. Jesus tampouco propõe uma regra de vida ascética no sentido de Thomas Kempis e de sua célebre imitação de Cristo, por mais admirável que essa obra seja. O que Jesus nos convida a imitar é seu próprio desejo. É o impulso que o conduz à meta que ele mesmo se fixou, assemelhar-se ao máximo a Deus Pai. O convite para imitar o desejo de Jesus pode parecer paradoxal, pois Jesus não pretende possuir desejo próprio, um desejo propriamente seu, contrariamente ao que nós mesmos pretendemos. Ele não pretende ser ele mesmo, entre aspas, né? Ele não se vangloria de só obedecer a seu próprio desejo. Seu objetivo é tornar-se a imagem, itálico, perfeita de Deus. Assim ele consagra todas as suas forças para imitar esse Pai. Convidando-nos a imitá-lo, ele convida-nos a imitar sua própria imitação. Eu vou parar aqui, tá, gente? Tem muita coisa ainda, parei na página 34. E é isso, é assim que a gente vai entrando no território do Girard. Já foram 45 minutos. Em geral, a gente perde um pouco da atenção quando passa esse tempo. Então, espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo aqui qual é a proposta de investigação das questões que o Girard traz, né? É uma proposta de investigação de conversão, não no sentido estritamente religioso do termo, que é a gente observar como e quando e por que a gente sente inveja, ciúme, rancor, ódio, ressentimento das pessoas, como que a gente pode entender esse processo e como a gente pode começar a dirigir
as nossas ações e a nossa vida para uma chave mais compassiva e amorosa com a gente e também com os outros. Vou ficar por aqui. Espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Eu nem comecei, tem muita coisa ainda para falar sobre parábolas, histórias bíblicas aqui, provérbios, então a gente vai seguindo. Um forte abraço para vocês e até a próxima.